Bom, nosso entrevistado é Nelson Barbosa, que foi ministro do Planejamento. Hoje é um dos principais economistas brasileiros e está na Suíça. Fazendo o quê, Nelson? Fazer uma pesquisa na UNCTAD. Sobre? Macroeconomia e políticas para combater a crise. Tá. Bom, e como é que você está vendo a coronavírus aí a partir da Europa? Não, aqui a situação é bem grave, né? Todos os países estão decretando uma espécie de shutdown, proibindo o funcionamento de serviços comuns como restaurantes, cinema, estimulando as pessoas a ficar em casa. Uma fase de combate mais agudo para a crise diante do que aconteceu na Itália, né? A Espanha hoje falou que teria uma convocação da rede privada de saúde. Você está acompanhando isso aí, não? Não, estou acompanhando mais o que está acontecendo por aqui mesmo na Suíça. Tá. Nelson, em relação... usual, né? Em relação aí à questão dos gastos públicos, aqui tem uma discussão se a lei do teto deve ser revogada, se o limite da dívida deve ser ampliado. Os defensores da lei do teto dizem que ela é suficientemente flexível para abarcar aí as novas despesas. Como é que você explica essa discussão? Bom, primeiro, a lei do teto ela tem uma cláusula que permite você fazer um crédito extraordinário, por razões emergenciais e inesperadas. Isso já foi utilizado. Se a gente lembrar, acho que em 2008, inicialmente, quando teve a greve dos caminhoneiros, o Temer cogitou dar aquele subsídio ao diesel, que o pessoal chamou de bolsa diesel. Inicialmente, se cogitou até fazer como uma despesa extrateto. Depois não precisou ser feito. No ano passado, aquela transferência de recursos do petróleo para estados e municípios também foi classificada como extrateto. Então, teoricamente, é possível. O problema não é esse principal agora. O problema agora é que nós temos uma meta de resultado primário também. A gente tem 3 regras fiscais. Tem o teto de gasto, tem a regra de ouro e tem a meta de resultado primário. Pelo teto de gasto, se o governo quiser, ele pode mandar um crédito extraordinário para o Congresso aprovar e gastar isso sem ser computado no teto. O problema é que esse gasto é computado para a meta de resultado primário. Então, se ele tem que cumprir a meta de resultado primário, ele vai ter que compensar esse gasto extra ou com uma nova receita, que é mais difícil, ou com corte de gastos em outras áreas. Os 5 bilhões que eu vi que o governo anunciou para a saúde é com cortes em outras áreas. Então, não tem um aumento de gasto, tem um remanejamento de gasto. Então, hoje, o principal empecilho para uma resposta mais rápida fiscal é a meta de resultado primário. Se não alterar a meta de resultado primário, não tem como o governo gastar mais para combater o coronavírus. E essa meta hoje está amarrada numa previsão de pré-coronavírus. Isso. Então, assim, até o dia 21, o governo vai ter que soltar a sua programação orçamentária. Seria o cupom fiscal, né? De 2 em 2 meses, sempre em mês ímpar, o governo atualiza suas projeções fiscais, dizendo se a economia vai crescer mais ou menos. Como o governo já atualizou sua previsão de crescimento de 2,3, se não me engano, para 2,1, o que ainda é muito otimista, em face de tudo que está acontecendo no mundo, mas mesmo essa redução da previsão de crescimento pode levar a uma redução da receita, fazendo com que seja necessário cortar o gasto para cumprir a meta. Por isso, próprias autoridades do governo dizem que podem mudar a meta para poder combater o coronavírus. Então, hoje, a principal regra que impede uma ação imediata para combater o coronavírus é a meta de resultado primário. E para mudar isso, o governo tem que mandar um projeto de lei para o Congresso. Teoricamente, o governo pode fazer isso se ele decretar calamidade pública. Se ele decretar calamidade pública, todas as metas fiscais ficam suspensas. O teto de gasto ele impede uma resposta mais estrutural. Porque suponha que o governo mude a meta, eu acho que ele vai mudar, vai pedir para mudar ao longo dessa semana, e consiga colocar, como diz o Paulo Guedes, 5, 6 bi na saúde. Provavelmente tem que colocar bem mais, mas que seja isso. Isso resolve um problema imediato. Permanece o problema da recuperação depois do combate mais urgente ao coronavírus. Porque a economia vai desacelerar, a economia já não estava crescendo fortemente. Lembra que antes do coronavírus ela está crescendo 1,1. Então já era necessário uma política de mais investimento.
Então, acho que a mudança do teto de gastos era necessário antes dessa crise. Ela continua sendo necessária depois. Léo, você foi uma figura central lá naquela grande batalha de 2008 para reverter a queda aí da economia. Primeiro, quais as diferenças fundamentais entre a crise de 2008 e a crise de agora? A crise de 2008 foi uma crise eminentemente financeira, foi uma corrida bancária. Você teve uma quebra no mercado acionário, que a gente tem hoje, você teve uma corrida por liquidez, que nós também temos hoje, mas não teve uma parada súbita do lado real da economia. Então, quando você tem uma crise de liquidez, teoricamente, os bancos centrais conseguem parar ou atenuar o problema injetando liquidez na economia. Isso foi feito naquela época. No Brasil, isso foi feito com liberação de compulsório pelo Banco Central e com o empréstimo do Tesouro ao BNDES para financiar o setor não bancário. Isso está sendo feito no resto do mundo. No Brasil, segundo as notícias da semana passada, o Banco Central ainda está pensando no que fazer, e o BNDES nem isso. Mas eu acredito que ao longo dessa semana a realidade vai se impor e provavelmente o BNDES deve disponibilizar alguma linha de capital de giro, de financiamento de curto prazo, a taxas mais baixas. O que tem diferente nessa crise é que ela também é uma parada súbita do lado real da economia. Isso. Paralisação de serviços, de turismo, hotéis, você tem paralisação de algumas linhas de produção por falta de insumos. Então, você tem uma parada forte que afeta principalmente os trabalhadores por conta própria. Se a gente lembrar que, pós-reforma trabalhista, nós tivemos mais precarização do trabalho, né? Tem uma uberização maior da economia, que as pessoas têm que se virar, né? As pessoas estão se virando como podem, mas essa é uma atividade, digamos assim, frágil, porque se não tiver movimentação, o cara não tem renda. Então, isso vai impactar não só no Brasil, isso é uma preocupação mundial, vai impactar principalmente os autoempregados, né? As pessoas que a gente chama no Brasil por conta própria. A diminuição do movimento da economia vai diminuir a renda dessas pessoas. E isso, então, por isso, várias pessoas estão cogitando aqui na Europa, nos Estados Unidos, ainda não no Brasil, alguma espécie de assistência de renda, transferências emergenciais e temporárias de renda para garantir a renda dessas pessoas que estão mais expostas. Tá. Bom, a gente tem a base de dados aí do Bolsa Família que pode ser acionado. Agora, para pegar essa informalidade, que inclusive entra aí a minha turma aí dos músicos aí da noite, que coitado, estão ferrados aí. De que forma que o governo monta uma rede dessa? Que tipo de conhecimento que precisa ter? Qual a base de dados que permite entrar? De que maneira que se controla isso? Não, isso é uma novidade, né? Como a gente está agora vivendo um mundo do trabalho mais precário, né? O pessoal chama gig economy, ou economia do bico. Já era esperado no passado que quando uma crise viesse, a OIT tem trabalho sobre isso, essas pessoas não têm uma rede de proteção social. Então, como fazer isso? Tem que ter alguma espécie de registro, alguma espécie ou que seja de contribuição, alguma espécie de programa especial de seguro-desemprego para o autoempregado. Parece um contrassenso, né? Mas é isso. Né? Talvez a gente não vai chamar de seguro-desemprego, vai chamar de renda básica, de renda mínima, mediante alguma contribuição, mas isso é para depois da tempestade. Estamos no meio da tempestade. No meio da tempestade agora, as pessoas estão discutindo medidas mais extremas, de uma transferência sem condicionantes, unilateral, para as pessoas mais afetadas pela crise. E aí você tem que ter alguma maneira de checar isso, né? Na falta de uma maneira mais objetiva, se usa qualquer outro tipo de análise. Os americanos estão discutindo isso, os europeus também. A gente ainda não tem uma ação mais concreta, a proposta de fazer uma renda básica universal para todo mundo. Vamos ver se isso vai depender da duração do shutdown. Se esse shutdown dos Estados Unidos e da Europa durar mais de 2 semanas, durar um mês e pouco, vai ser necessário fazer transferência direta de renda, e não só em dinheiro, também transferência direta em bens e serviços, dar medicamento, garantir que a comida vai chegar no supermercado, esse tipo de coisa. Ainda não estamos lá. Nós estamos no início do shutdown da Europa e dos Estados Unidos. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Nelson, a gente tem aqui base de dados aí, você tem dos aplicativos, dos Uber, 99 da vida aí, que tem
o levantamento aí dos seus subempregados aí. E tem também a rede de saúde aí, hoje em dia, que o SUS sozinho não dá conta disso, e tem uma rede privada. De alguma maneira, você prevê que em algum momento o governo vai ter que decretar a calamidade e usar o poder de Estado aí para colocar esse pessoal na grande batalha aí contra o coronavírus? Ou os ideais livre-mercadistas do Paulo Guedes vão impedir? Bom, Nassif, sobre a questão de saúde pública, eu não sou especialista, então eu prefiro não fazer nenhuma hipótese sobre necessidade ou não de calamidade pública. Eu acho que a gente tem gente qualificada no governo, acho que o pessoal do SUS, as autoridades, são capazes de monitorar isso e combater da maneira que tem que ser combatida sem gerar pânico. Nós, como economistas, podemos apenas dar um mapa das coisas para diferentes cenários. Se chegar a uma situação de maior pressão sobre o SUS, no Brasil ainda nós estamos, a última vez que eu vi, estava em 200 casos, né? Não é o caso da Europa ainda, que tem países com mais de 8.000 casos e uma disseminação maior. Se isso, infelizmente, acontecer no Brasil, vai ser necessário reforçar o SUS e também mobilizar o sistema de saúde privado para atender quem precisa ser atendido com compensação por parte do governo. Outras coisas que estão sendo discutidas, países que já têm saúde pública, é teste gratuito, o que no Brasil, pelo SUS, é possível, mas a questão mais é de disponibilidade física, né? Vai ter teste para todo mundo? Vai se conseguir processar isso rápido? E disponibilizar os leitos para atender quem precisar ser atendido. Já está acontecendo em vários países, eu acho que no Rio também, eu vi um áudio do secretário de Saúde do Rio, indicando que você tem que, o que puder ser adiado, em termos de operação, de atendimento, que seja adiado para deixar a capacidade hospitalar disponível para atender os eventuais infectados pelo coronavírus. É por aí. Isso vai exigir mobilização de recursos. Então, para mim, não é questão se a saúde vai ter mais recursos. Vai. A gente vai ter, seja crédito extraordinário, seja mudando meta fiscal. Isso é uma coisa que o Congresso pode resolver em um dia. Os americanos resolvem, mobiliza todo mundo, vai lá e vota. Como a Europa resolve. Nelson, em 2008, vocês mapearam lá os setores com problemas de liquidez para poder atuar em cima, eu lembro, mesmo com a resistência do Banco Central do Henrique Meirelles. Qual que é o sistema de informação mais preciso que o governo tem? São os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa? De que maneira que vocês montaram? Montaram uma força-tarefa? Como é que foi esse trabalho de mapeamento? Os bancos públicos e os bancos privados também, né, como o Brasil é muito concentrado, né, os bancos públicos e privados, eles sabem a necessidade de liquidez. Eles sabem pela movimentação diária das contas dos seus clientes, onde isso está batendo mais forte. A Receita Federal, pela arrecadação tributária, que é computada dia a dia, ela sabe também, ela tem um bom termômetro do nível de atividade, se ele está estável, caindo ou subindo. Então, essas são as principais fontes de informação, os bancos comerciais, bancos públicos e a Receita Federal. Com isso, você consegue ter um mapa, digamos, mais rápido da atividade econômica em tempo real. E aí você pode utilizar isso para direcionar os recursos para onde forem necessários. Tá, joia. Nelson, obrigado então e sucesso aí nas suas pesquisas. Obrigado, Nassif. Um abraço. Um abraço aí.